Buenas. Nesta sessão, nós vamos falar como classificar e filtrar dados usando Excel. Esses recursos são super poderosos e importantes, porque volta e meia a gente tem que trabalhar com alguma tabela, seja de orçamento, fazer uma análise de dados históricos, ou tentar encontrar problemas que a gente está tendo dentro da nossa operação. E justamente usando essas ferramentas, tanto de filtro como de classificação, a gente vai poder fazer essas análises com bastante cuidado. Então, vamos lá. Está aqui uma planilha que eu deixei pronta já. É uma planilha simples, na verdade aqui tem os dados de alguns códigos de fundos de investimento, o patrimônio deles no dia 10 de setembro, o patrimônio líquido no dia 31 de dezembro, e a classificação deles dentro da Ambima. Então, qual que é o tipo de cada um desses fundos, a categoria de cada um desses fundos. Vocês vão perceber que eu pintei com cores diferentes cada uma dessas linhas. Tem um propósito. A ideia aqui é a gente ver o que acontece se você não toma cuidado na hora que vai classificar os dados. Então, vamos começar. Primeiramente, eu vou marcar aqui essa região dos dados. Para fazer essa marcação, pode fazer via cursor ou usando o mouse. Então, para marcar é só clicar no início, onde você quer definir a tabela que você classificar ou filtrar. Então, estou clicando aqui pondo a célula onde está aqui o código, na posição B1. Seguro com o mouse, o botão do mouse esquerdo. E aí eu só vou arrastando e marcando toda a área que eu quero. Então eu vou marcar toda essa posição aqui. Pronto. E agora é só classificar. Tem um atalho aqui no Excel, que é justamente o classificar e filtrar, que está nessa posição. Então eu já posso fazer por aqui. Ou aqui no menu de dados. E como a gente já vai trabalhar justamente com tabela de dados para filtrar, classificar e assim por diante, nada melhor que colocar, o Excel colocou na opção do menu dados. Então, é tranquilo achar. E aqui a gente pode classificar esses dados. Tem alguns atalhos aqui, vocês vão ver aqui, A a Z, ele vai classificar do menor para o maior. Como é que ele vai fazer essa classificação? Justamente usando a primeira coluna como referência. Então eu vou, no caso aqui, já está classificado do menor para o maior código. Então eu vou clicar aqui no ZA, que ele vai fazer o contrário, do maior para o menor código. Então, clico aqui, ele já classificou. O interessante é que ele já considera a primeira linha como uma linha de cabeçalho. Então, a gente não precisa se preocupar com isso. Para quem vai trabalhar com Google Sheets, aí já tem uma diferença. Na hora que você vai fazer classificação, ele vai perguntar se é uma linha de cabeçalho ou não. Se você não tomar esse cuidado, ele vai considerar que essa primeira linha é uma linha de dados como essa daqui. Então, o que a gente vai ver é que agora está classificado do maior código até o menor código, ou seja, está em ordem decrescente de código. E vocês estão vendo que cada linha está com a cor correspondente aqui da primeira coluna, seguindo da primeira coluna. Quer dizer, ele classificou os dados da maneira correta. Vamos ver o seguinte, se eu pegasse aqui e marcasse essa região do patrimônio líquido e assim por diante, e não marcasse essa coluna de código, então vou marcar aqui a região do patrimônio líquido, o que acontece? Quando eu mando classificar, então vou fazer o classificar do menor para o maior. Então ele vai classificar, lembre-se, eu não marquei aqui a coluna código. Ele vai classificar do menor para o maior patrimônio líquido no dia 10 de setembro. Então clico aqui. E aí, por isso que eu coloquei com as cores diferentes. O que a gente vai ver, que misturou todos os dados. Essa é uma coisa que vocês têm que tomar muito cuidado. É um erro muito comum e às vezes acontece sem a gente perceber. A gente começa a classificar uma tabela de um lado, do outro, e às vezes na nossa análise a gente quer saber, puxa, como foram os maiores fundos, como foram os mais antigos, ou como foram os fundos de determinada classificação.
E se a gente não marcar a tabela toda, os dados vão começar a ficar misturados. Então, imagina, por exemplo, agora que eu vou pegar aqui e vou jogar aqui a classificação Ambima para esse lado. Para fazer isso, eu marquei a coluna, seguro aqui, ó, o cursor muda, seguro na bordinha e vou arrastando ela para o outro lado. Posso também usar as teclas de atalho. Então, marco a coluna, clico aqui na coluna, dou um Ctrl X, coloco aqui na célula 1, e aí só dá um Enter, pronto, já movi aqui a coluna. Se eu classificar agora, olha que beleza vai ficar. Se eu classificar agora em ordem do maior para o menor de classificação Ambima, você vê que as colunas vão ficando cada vez mais coloridas e cada vez mais misturadas. Então, por isso, muito cuidado na hora que vai fazer a classificação para, de novo, tá marcando toda a tabela. Aí a gente pode voltar para o estado inicial, colocar aqui, desfazer a classificação. Então, quando eu clico aqui, eu posso... Ele está vendo quantas ações eu quero desfazer. Então, eu quero desfazer aqui 6 ações. Pronto, voltou a nossa tabela ao estado original. Então, essa aqui é a primeira coisa. Vou marcar aqui a tabela. Uma outra coisa, como eu sei que não tenho dados aqui para baixo, o que eu posso fazer? Eu não preciso necessariamente marcar a tabela. Eu posso marcar todas essas colunas aqui, até porque o título da tabela, o cabeçalho já está na linha 1. E aí vou trabalhar, ele já entende que todos os dados que estão aí disponíveis, desconsiderando as células vazias. Então, vou clicar agora na opção aqui, classificar. O que é o legal do classificar? É porque aí eu não preciso ficar movendo as colunas de um lado para o outro. Então, por exemplo, quero escolher aqui, vou classificar pela classificação Ambima. Ele escolhe de que forma eu quero classificar. Quer pelo valor, quero a cor da célula. Então, como eu coloquei cores diferentes, eu posso fazer pela classificação da cor. Cor da fonte. Puxa, mas por que será que o Excel está se preocupando com a cor da fonte? Porque, por exemplo, eu posso usar uma fonte, olha, para dados negativos eu uso a cor vermelha, para dados positivos eu vou usar a cor preta, ou a cor verde, ou a cor azul, e assim por diante. Então, vou classificar aqui por valores, e aqui eu posso escolher que ordem, de A a Z, de Z a A. Então, vou colocar aqui, de A a Z, e mando classificar. Pronto. Está aqui, ele já classificou. Então, primeiro as ações indexados, é o que a gente está vendo aqui, depois ações índices e assim por diante. Vou marcar aqui de novo, classificar. E, de novo, o mesmo problema que aconteceu da outra vez. Se você não marcar alguma das colunas, ele vai bagunçar. Então, eu posso colocar, por exemplo, quero classificar vou colocar aqui classificação Ambima e posso colocar um outro nível. E em segundo lugar, dentro da classificação Ambima de maneira decrescente, eu quero classificar por patrimônio líquido no dia 10 de setembro, do menor para o maior. Pronto, mando ordenar, então está aqui, Como eu falei para classificar por classificação Ambima, do maior para o menor, renda fixa, o R vem depois do A. Então, primeiro vem a renda fixa, depois ações ativos. E a gente pode ver que os ações ativos, eles estão classificados da seguinte maneira, como a gente tinha pedido, do menor para o maior patrimônio líquido. E assim por diante. Então, coloco aqui, como eu marquei a tabela, cliquei em classificar, ele já tem esses níveis aqui que a gente pode alterar à vontade. Eu posso excluir um nível. Então, por exemplo, eu marco aqui, clico onde está escrito classificar por, nessa linha, que esse é um nível de classificação. Clico aqui, excluir nível, pronto. Só fica a opção de classificar por patrimônio líquido. E aí eu
dou OK, ele reclassifica tudo agora, seguindo o patrimônio líquido de 10 de setembro. E agora a gente vai dar uma olhada na opção de filtro. Essa eu acho muito boa, uso com bastante frequência. Também, vamos marcar aqui a tabela. De novo, se eu marcar só uma parte dessa tabela, depois vai misturar todos os dados e vai dar ruim. Então, tá aqui, ó, vou clicar aqui em filtro. A primeira linha ele já considera como do cabeçalho. E esse filtro, aí eu posso fazer o seguinte, eu quero ver somente da tabela os fundos que são ações índices ativos. Então eu clico aqui, clico em selecionar tudo para desmarcar as categorias e escolho, olha, quero ver só o ações índice ativo. Dou OK, pronto, só estou vendo esses fundos. E os outros? Os outros estão lá. Eu posso clicar aqui e falar assim, olha, quero ver as ações índice e quero ver os fundos de renda fixa. Clico aqui e está aí. Posso ainda classificar por cor. Posso fazer esse filtro também, classificando por cor aqui. Eu posso ainda fazer outras coisas. Olha, eu quero ver esses fundos, mas, por exemplo, eu quero ver os fundos grandes. Vou colocar aqui nesse patrimônio líquido. Então, eu posso selecionar por aqui, ou eu tenho essa opção aqui, ó, filtros de números. Então, eu quero assim, olha, eu quero ver os números. Lembra que eu cliquei no patrimônio líquido 10 de setembro. Então, eu quero que todos sejam maiores do que, por exemplo, vou colocar aqui 20 milhões. 20, 1, 2, 3, 20 mil, 1, 2, 3, 20 milhões. Isso quer dizer que eu não vou ver esses dois primeiros. Dou OK, pronto. De novo, os dados estão lá. Eu só filtrei, então agora eu estou vendo os fundos que são ações índice ativo e o renda fixa que tem patrimônio líquido maior que 20 milhões. E aí a gente pode agregar quantos filtros a gente quiser aqui. Podemos classificar aí dentro desses filtros, a gente pode pôr uma classificação do menor para o maior, e ele vai fazer isso dentro de cada categoria. Posso inventar o filtro da maneira que eu bem entender aqui, fazer o contrário. Posso apagar, por exemplo, desselecionar aqui, ó, todos e falar o seguinte, olha, alguns desses daqui eu não quero ver, eu quero que, por exemplo, eu quero fazer depois um gráfico, ou imprimir essa tabela, ou gerar um PDF, fala assim, esse fundo aqui eu não quero ver mais. Ou melhor, eu quero ver todos menos o 231. Beleza, dou OK, aparece todos menos aquele 231. E aqui o filtro, se eu não, acabei de filtrar, puxa, fiz um monte de filtros, como é que eu elimino, volto ao normal? É fácil, só clicar aqui em filtrar, ele limpa todas aquelas classificações e aqueles filtros, aquelas eliminações que a gente fez. De novo, os dados estão ali. Agora eu quero sair do filtro como um todo. Tranquilo, é só clicar, vocês vão ver aqui que tá sombreado aqui a opção de filtro. Clico nela, sumiram aquelas marcações do filtro, voltou à nossa tabela original. Tá ok? E tem as outras opções aqui que você pode filtrar a lista e mandar para outro lugar, inventar outros critérios e assim por diante. Muito bom, pessoal. Esse é um gostinho do que o que são as opções de filtrar e classificar. São opções muito úteis para a gente começar a analisar os dados que a gente tem. Então, tanto dos investimentos, orçamentos, verificar se alguma coisa tem de errado, gerar relatórios e fazer análises, e tudo isso sem destruir o nosso banco de dados. Então, é alguma coisa que assim, vale a pena vocês aprimorarem e estarem testando cada vez mais. Tá bom? Pratiquem bastante. Até mais.